Alessandra, você quer falar do convênio? Hein, Alessandra? Alessandra? Nós estamos para fechar um convênio com a mentoria da OAB, né? A mentoria dos jovens advogados, porque a doutora Ana Basílio, que é vice-presidente da OAB, ela desenvolve um programa de mentoria onde os jovens advogados eles passam a ter um mentor para poder ajudar no desenvolvimento da sua carreira. E a ABAME Jovem, junto com a OAB Jovem e a mentoria da doutora Ana Basílio, vai estar firmando em breve um convênio e a gente vai estar agendando para fazer a assinatura desse convênio. Foi uma inovação trazida da gestão do Dr. Sidney, que iniciou lá no início da inauguração da ABAME Jovem, e a gente vai estar firmando esse convênio agora. É isso. Vamos anunciar aí nas redes sociais para que todos sejam presentes. E que os nossos associados se cadastrem para serem mentores dos jovens advogados que vão adentrar a ABAME Jovem. Isso aí. Bom, vamos então iniciar. Depois dessa chamada da doutora Alessandra, estou aqui abrindo a apresentação da doutora Mariana. Então, mais uma vez, lembrando quem chegou agora, semana que vem, chamando a vocês para a palestra do nosso presidente da OAB, doutor Luciano Bandeira, que vem prestigiar a ABAME com o tema Revitalização do Centro do Rio. Tá? Bom, vamos então receber a doutora Mariana Vasconcelos. A doutora Mariana é mestranda em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ. Ela também é pós-graduada em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, advogada, militante. O tema que ela vai abordar é o tema da sua dissertação de mestrado na UERJ, que é multipropriedade imobiliária. Então, quero agradecer muito a presença da doutora Mariana, agradecer ao doutor Caio Pires, que foi o agente né, que trouxe para a ABAME a doutora Mariana. Então, quero fazer aqui um agradecimento ao meu colega professor também da Universidade Veiga de Almeida, da pós-graduação, meu colega também de escritório. Então, quero agradecer ao doutor Caio e passo, então, a palavra à doutora Mariana Vasconcelos. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada, Fátima, pela apresentação. Obrigada, Caio, por ter feito essa intermediação. Obrigada pelo convite. Para mim é uma imensa honra poder partilhar esse espaço com as senhoras e senhores hoje. Na verdade, bom, a Fátima já me apresentou, mas meu nome é Mariana Vasconcelos, né? Eu sou mestranda. Esse tema da multipropriedade imobiliária é um tema que me é muito caro, exatamente porque eu tenho dedicado aí os últimos meses e vou continuar dedicando os próximos ao estudo da multipropriedade, exatamente porque esse é o meu tema da dissertação no mestrado. E a ideia hoje, né, eu preparei uma apresentação de slides para os senhores, e a ideia hoje é mais um bate-papo, tá? Não é uma aula, não preparei uma coisa super didática, é trocar algumas ideias para familiarizá-los um pouco mais, né, com o Instituto da Multipropriedade, que nem todo mundo conhece, tem uma regulamentação super recente, introduzida aí pela Lei 13.777 de 2018, lei essa, né, que foi promulgada no recesso forense, no final, no apagar das luzes de 2018, e entrou em vigor em fevereiro de 2019, a despeito de certos protestos da doutrina que pugnavam até por um período de vacatio legis mais extenso, exatamente para que se pudesse discutir um pouco mais o Instituto, enfim, todos os impactos sociais, econômicos, jurídicos que essa lei seria capaz de produzir no nosso ordenamento. Contudo, a gente teve até projeto de lei nesse sentido. Contudo, essas críticas doutrinárias e o projeto de lei não foram acolhidos e a lei efetivamente entrou em vigor em fevereiro de 2019, promovendo aí alterações na lei de registros públicos e também no nosso Código Civil, né? Através da introdução dos artigos 1358b a 1358, o que a gente vai
tratar aí, vou tentar trazer um panorama geral sobre o regime jurídico e pensar algumas questões controvertidas ao longo da exposição. Então, Caroline, pode passar o slide, por favor. Eu trouxe aqui, para começo de conversa, o conceito da multipropriedade, tá? Trazido pelo professor Gustavo Tepedino, na sua célebre obra sobre o tema, do início da década de 90. Segundo o professor Tepedino, a multipropriedade ela espelha uma relação jurídica que traduz o aproveitamento econômico de uma coisa móvel ou imóvel em unidades fixas de tempo, visando a utilização exclusiva de seu titular, cada qual a seu turno, ao longo de frações temporais que se sucedem. Então, na realidade, a multipropriedade, a gente vai trabalhar um pouco melhor esse conceito ao longo da exposição, mas, na prática, ela é uma modalidade de condomínio especial, né, como foi introduzida no nosso sistema jurídico. No nosso caso, condomínio sobre bem móvel, né, propriedade de um bem imóvel, perdão, o legislador fez uma opção nesse sentido, e o objeto, na verdade, é a fração de tempo sobre o bem imóvel, né? A nossa doutrina até usa como expressão sinônima o time sharing, né, do direito estrangeiro, muito comum nos Estados Unidos. Quem já teve a oportunidade de viajar para a Flórida, para Orlando, é até comum, às vezes, você ficar em hotéis que te convidam para fazer reuniões, time sharing. Vamos conhecer aqui, vamos comprar uma propriedade fora. Então, enfim, isso é que inspirou um pouco a introdução desse sistema jurídico, desse instituto jurídico, né, no nosso ordenamento. Bom, então, antes de mais nada, Caroline, pode passar, por favor, o próximo slide? Eu organizei a exposição hoje em 2 grandes blocos, tá? No primeiro bloco, eu vou expor como é que se deu o surgimento da multipropriedade, né? Vou traçar um histórico até a edição dessa lei 3.777, que promoveu a efetiva regulamentação do Instituto aqui no nosso país, tá? E aí, dentro desse bloco, como eu disse, né? Vamos falar um pouco do histórico, dos diferentes modelos de exploração da multipropriedade que foram verificados, né, ao longo das últimas décadas, sobretudo no cenário internacional, dos obstáculos, né, diante da ausência de regulamentação adequada no nosso país, e, finalmente, vou tratar um pouquinho, passando a gente vai avaliar a harmonia da Lei 3.777 de 2018 com o nosso ordenamento constitucional e com a economia do compartilhamento, que é um tema bastante em voga atualmente. No segundo bloco, eu pretendo me debruçar efetivamente sobre a disciplina jurídica da multipropriedade e a gente vai analisar conceito, objeto, sujeito, instituição, direitos e deveres dos multiproprietários, administração e até, se der tempo no final, eu vou trazer algumas considerações a respeito da renúncia prevista no artigo 1358-T. E como eu disse a vocês, eu pretendo fazer uma exposição tentando problematizar esses pontos. Inclusive, queria me disponibilizar inteiramente para, ao final, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, algum comentário, para ficar bastante à vontade. Nem perguntei à Fátima se eu poderia abrir esse espaço de diálogo depois, mas, na verdade... Com certeza, lógico. Então, perfeito. E eu me disponibilizo também por e-mail, enfim, para trocar ideias, porque, como eu disse, esse tema é um tema que me é bastante caro. Então, Caroline, podemos ir para o próximo. Então, entrando no nosso primeiro bloco, né, nosso primeiro ponto, histórico da multipropriedade. É interessante notar que, muito embora a regulamentação aqui no Brasil seja muito recente, né, tem aí 2 anos, cerca de 2 anos, a multipropriedade não é um instituto novo, porque ela surgiu na França na década de 60, 70, num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, em que a Europa se viu mergulhada numa profunda crise econômica. Então, a multipropriedade se espraiou pelo velho continente e, posteriormente, pelos Estados Unidos, como uma forma de possibilitar às camadas menos abastadas da população o acesso à segunda moradia, né, a casa de veraneio. E aí não só as camadas menos abastadas da população, mas todos aqueles que se viram igualmente mergulhados numa crise econômica por conta desse cenário pós-guerra.
E por que acabou sendo um instituto tão bem sucedido, né? Que cresceu tanto ao longo das últimas décadas na Europa e nos Estados Unidos? Porque a redução dos custos de aquisição dos bens imóveis também, e a redução também dos custos de manutenção foram um grande estímulo a essa exploração da multipropriedade mesmo. Inclusive, a partir dos anos 80, ela se tornou um produto de investimento imobiliário mesmo para classes média e alta e acabou sendo um grande atrativo para grandes cadeias hoteleiras, grandes cadeias imobiliárias no mercado. Tá? Então, passando para o nosso próximo slide, eu trouxe aqui para, ainda caminhando, né, com o histórico, não, o próximo. Isso, número 5. Diferentes modelos por meio dos quais a multipropriedade foi explorada, né? Sobretudo no continente europeu. Então, a gente tem o modelo societário, o modelo imobiliário, o modelo hoteleiro e a multipropriedade como direito real sobre coisa alheia. Bom, trocando um pouco em miúdos, né? Primeiro, a multipropriedade societária era um modelo por meio do qual se tinha uma sociedade, né, uma empresa, que era titular do bem imóvel, e os cotistas, né, os acionistas dessa sociedade, dispunham de um direito contratualmente assegurado de utilização do bem titularizado pela sociedade durante uma temporada fixa que se repetia anualmente. Esse modelo, ele teve uma certa expressividade no começo, mas verificou-se ao longo do tempo que, na realidade, ele trazia alguns empecilhos, porque primeiro, aqui no Brasil, sobretudo, representaria um grande empecilho essa coisa dos sócios poderem usar, durante temporadas que se repetem anualmente, os bens da própria sociedade, né? Poderem usar diretamente. Segundo, porque, como os bens ficavam no patrimônio da sociedade, os multiproprietários, né, que tinham esse direito contratual, eles, na verdade, ficavam muito sujeitos à administração da própria sociedade. Porque, se porventura essa empresa entrasse em recuperação judicial ou num processo de falência, todos os seus bens seriam arrecadados e eles não teriam nenhuma forma de defesa desse direito. Então, acabou que, enfim, não foi muito para frente esse modelo societário. A multipropriedade imobiliária está situada no campo dos direitos reais sobre bens imóveis, né? Foi o modelo adotado pelo nosso legislador brasileiro, que a gente vai tratar ao longo da exposição, e esse modelo oferece uma estabilidade bem maior, uma segurança bem maior, justamente por força das situações jurídicas de natureza real que ela enseja, né? Um direito real, um direito de propriedade sobre o bem imóvel. A multipropriedade hoteleira, na verdade, ela não consiste numa categoria autônoma, tá? Porque normalmente ela é explorada sob uma das modalidades anteriores, com a diferença de que você tem nessa modalidade uma cadeia hoteleira, uma rede hoteleira responsável por toda a gestão, administração do empreendimento, e isso acaba atraindo uma regulamentação específica, uma disciplina jurídica própria, e aí com, enfim, regulamentação de turismo, de meios de hospedagem, atrai direito consumerista, então tem essa peculiaridade. E, por fim, a multipropriedade como direito real sobre coisa alheia é um modelo que existe e é explorado até hoje em Portugal, tá? Eles chamam direito real de habitação periódica, lá no contexto português, no ordenamento português, e trata-se, então, de uma espécie de direito real limitado sobre coisa alheia, porque você vai ter uma pessoa física ou jurídica que vai titularizar os bens normalmente imóveis, tá? E você vai ter um direito real limitado dos multiproprietários de usarem, gozarem desse bem que é titularizado por um terceiro, tá? Mas sob esse formato do direito real também de uso. Então, senhoras e senhores, na verdade, o que a gente verificou foi que, sem prejuízo dessa diversidade, o modelo que mais se solidificou, né, como um modelo bem-sucedido foi efetivamente o modelo da multipropriedade imobiliária,
que foi explorado em diversos países, como a Espanha, a Bélgica, a Itália, nos Estados Unidos você também tem a exploração desse modelo, e até a sua introdução no ordenamento brasileiro, porque, como eu disse, essa foi a opção do nosso legislador. Aqui, só um breve comentário. Apesar da nossa doutrina, né, a maioria das pessoas se referir a timesharing como sinônimo de multipropriedade imobiliária, notem que, no contexto norte-americano, timesharing, na verdade, né, é o tempo compartilhado, ele abrange, em primeiro lugar, não só os bens imóveis, mas também os bens móveis. É muito comum que você tenha lá fora multipropriedade sobre lanchas, aeronaves, sobre embarcações, sobre esses bens que normalmente você tem que despender quantias muito altas para adquirir e também para manter. Então, a multipropriedade não tem qualquer incompatibilidade, né, com a propriedade mobiliária. Na verdade, aqui no Brasil foi uma opção legislativa instituir somente a multipropriedade sobre bens imóveis, mas inclusive existe discussão aí a nível legislativo sobre a introdução também desse regime para os bens móveis, tá? Bom, então, no contexto brasileiro, a multipropriedade, ela na verdade existe desde a década de 80, tá? Foi na década de 80 que se instalou o primeiro empreendimento multiproprietário no Brasil, vejam só, né? Mais de 30 anos. É um empreendimento que existe e é bem sucedido até os dias de hoje e que está situado no litoral de São Paulo, em São Sebastião. Para quem tiver curiosidade, até pesquisar na internet, rapidamente encontra, se chama Paúba Canto Sul. E foi um empreendimento, ele não tem gestão, enfim, você consegue até alugar, mas ele foi concebido exatamente como uma multipropriedade imobiliária raiz, tá? Ele não foi concebido visando a implementação do sistema de intercâmbio, que a gente vai falar aqui, ou de grande cadeia hoteleira. Ele foi concebido mesmo como uma forma de múltiplos titulares partilharem um direito real de propriedade sobre bens imóveis, sobre as casas nesse condomínio no litoral de São Paulo. Então, notem, né, que a despeito da regulamentação da lei ser super recente no nosso ordenamento, a multipropriedade já existe entre nós há mais de 30 anos. Mas a verdade é que a gente, por força da ausência de regulamentação jurídica adequada, foram experimentados alguns obstáculos ao desenvolvimento da multipropriedade ao longo desses cerca de 30 anos, né? E dentre esses obstáculos, a gente pode citar, e Caroline pode até passar para o próximo slide, discutiu-se muito a natureza jurídica da multipropriedade. Por quê? Né? Porque alguns autores de renome, como o professor Orlando Gomes, defendiam que era inviável você considerar um direito real sobre bens imóveis, a multipropriedade, exatamente por força dos princípios da taxatividade, da tipicidade, né? O princípio da taxatividade é o numerus clausus, segundo o qual apenas o legislador pode criar direitos reais, de modo que, se a lei não previa a multipropriedade sobre bens imóveis, não seria possível atribuir uma natureza de direito real. Então, o que acontecia a partir disso era que você, para poder normatizar a exploração da multipropriedade, ou se aplicava disciplina de direito obrigacional contratual, o que acabava fragilizando um pouco, né, essa relação, ou então, para tentar aplicar as normas do condomínio, que na prática é o que a multipropriedade sempre representou, se aplicavam as normas do condomínio ordinário. Só que isso representava muitos inconvenientes, porque, a rigor, o condomínio ordinário é aquele velho brocardo latino, né? Communio é mater discordiarum. Então, a comunhão é a mãe da discórdia, o condomínio é a mãe da discórdia, e é até hoje, como os senhores se residem em condomínios edilícios, provavelmente já tiveram a oportunidade de presenciar.
No condomínio ordinário, na verdade, o que se tem são vários titulares sobre o mesmo bem, né? Então, você tem uma disciplina específica que está prevista lá por volta dos artigos 1316 seguintes, em que você tem aí a divisibilidade obrigatória desse bem após 5 anos, ou seja, o condomínio ordinário ele nasceu para acabar, e você tem também uma série de normas que se aplicam como direito de preferência. Então, se eu tenho um bem, se eu tenho um apartamento em condomínio ordinário com o Caio, com a Fátima, com outras pessoas, na realidade, caso eu queira vender a minha fração, eu tenho que oferecer, né, para os outros proprietários, para os cotitulares, a fim de resguardar o direito de preferência. Então, os senhores imaginem num universo de 50 multiproprietários, 52 multiproprietários, como é que torna-se complexa essa observância do direito de preferência, enfim, a possibilidade de renúncia de e aquele que assumir as despesas acabar tendo a propriedade revertida em seu benefício. Então, e por que eu falei em 52, né? Porque, na verdade, a multipropriedade, isso foi já uma norma constante na disciplina da Lei 13.777, o legislador brasileiro previu que o período mínimo, a fração de tempo mínima sobre o bem, para efeito de multipropriedade imobiliária aqui entre nós, é de 7 dias, ou seja, uma semana. E como a gente tem 52 semanas no ano, eu posso ter um bem titularizado por 52 multiproprietários. Então, vejam que dificuldade você ter outras 51 pessoas que titularizam aquela casa de veraneio, aquele apartamento, junto com você. Isso, na verdade, representava uma incompatibilidade funcional muito grande, né? E essa foi uma das grandes razões pelas quais a multipropriedade teve uma tímida expansão ao longo das últimas 3, já quase 4 décadas. Interessante notar que o professor Tepedino, desde a década de 90, nessa obra a que eu me referi no início da nossa exposição, né, a multipropriedade imobiliária, ele já defendia a possibilidade de registro de matrículas autônomas para multipropriedade, tá? Enquadrando como uma modalidade de condomínio especial, como propriedade horizontal ou condomínio edilício, porque à luz da Lei de Condomínios e Incorporações, né, nossa Lei 4591, na verdade, essa lei ela não especificou qual seria o objeto da propriedade horizontal. Então, o professor Tepedino não via nenhuma incompatibilidade com o fato de você ter a delimitação do objeto através de frações de tempo, né? A delimitação do objeto no espaço e no tempo. Ou seja, né, um bem concretamente considerado, por exemplo, uma casa de praia, dividida em frações de tempo. Mas foi uma voz minoritária, ele era acompanhado por alguns autores, mas durante muitos anos isso não foi acolhido. E só então, a partir de 2002, é que foi aprovado o enunciado número 89 do CJF, né, do Conselho da Justiça Federal, que previa que o disposto nos artigos 1331 a 1358 do Código Civil, ou seja, as normas pertinentes ao condomínio edilício, seriam aplicáveis no que couber aos condomínios assemelhados, tais como loteamentos fechados, multipropriedade imobiliária, né, o enunciado se referiu expressamente, clubes de campo, enfim. E, finalmente, em 2016, vejam que recente, através do julgamento do recurso especial número 1.546.165 de São Paulo, o STJ reconheceu a natureza de direito real da multipropriedade, quando rejeitou a penhora da totalidade do imóvel por dívida de um dos condôminos multiproprietários, de modo a preservar as frações ideais de todos aqueles que estavam inadimplentes com as cotas relativas aos seus períodos respectivos, tá? Então, esse é um breve histórico, né? Vejam que essa decisão do STJ, como eu falei, é bastante recente, de 2016. Em 2018, finalmente, tivemos a lei. No próximo slide, eu coloquei a questão, né, da harmonia com a ordem constitucional vigente com a economia do compartilhamento.
Na verdade, a gente pode perceber que a multipropriedade imobiliária ela é um instituto que dialoga muito com a função social da propriedade. Por quê? Porque, na verdade, ela possibilita um acesso de um número muito maior de sujeitos ao mesmo bem. Ela possibilita que várias pessoas sejam titulares ao mesmo tempo de um mesmo bem imóvel, no caso brasileiro, né? E, enfim, dessa forma, acaba promovendo um certo equilíbrio da exploração, tende a promover um certo equilíbrio da exploração de regiões turísticas em geral, que passam a não mais ser procuradas principalmente em períodos mais sazonais, mas ao longo do ano todo, porque a partir do momento que você tem a possibilidade de titularização, né, por diferentes proprietários, por semanas, quinzenas ou meses ao longo de todo o ano, você tem uma homogeneização um pouco maior da busca por serviços, comércio, enfim, tudo isso. Então, isso acaba trazendo um impacto positivo até para o próprio meio ambiente, porque se você tem um maior aproveitamento, maior otimização dos bens imóveis disponíveis, a tendência é que você não tenha construções desenfreadas para atender uma grande quantidade de pessoas em períodos específicos, né? Períodos festivos, períodos de férias. Então, isso acaba trazendo benefícios ao próprio meio ambiente, uma maior otimização em geral. E fora, né, a geração de empregos, porque você vai ter essa exploração menos sazonal e mais homogênea ao longo do tempo. E com relação à economia do compartilhamento, na verdade, eu coloquei aqui porque a economia do compartilhamento, para ser muito breve, assim, né, ela traduz uma ideia de tentar extrair do bem, tanto quanto possível, ao máximo possível, as potencialidades que ele tem, sem que necessariamente você precise titularizar o bem como um todo. Aqui, no caso da multipropriedade, a gente tem um direito de propriedade, né, um direito real de propriedade sobre imóvel, mas vejam, você tem a possibilidade de 52 multiproprietários extraírem as potencialidades de um mesmo bem imóvel ao longo de todo o ano. Então, aquela casa no Balneário de Búzios, por exemplo, que pertenceria a uma única família, que viaja para lá 5 ou 6 vezes por ano, ou quando muito, uma vez por mês, você tem várias famílias que podem ser proprietárias desse mesmo bem ao longo de diferentes frações de tempo, né? Em diferentes frações de tempo ao longo do ano, e essas frações se repetem anualmente, de modo que você consegue, assim, estimular esse compartilhamento, efetivamente, do bem, né? E aí, a economia do compartilhamento, a gente tem diversos exemplos hoje, e aí até, enfim, em vários webinars interessantes sobre o tema, a gente vê que as novas gerações, elas têm interesse no que aquele bem pode proporcionar. Então, por exemplo, eu não preciso ser proprietária de um veículo automotor para me deslocar pela cidade de carro. Eu posso chamar um aplicativo de transporte. Eu posso, enfim, alugar casas por temporada, se eu não quiser ser proprietária de um bem, por esses aplicativos também de aluguel por temporada. Então, a multipropriedade dialoga com esse sistema. Bom, acredito que com isso a gente encerra aqui as ideias principais desse ponto número 1. E no ponto número 2, que está no nosso próximo slide, a gente já entra na abordagem da disciplina jurídica da multipropriedade, através da análise dos artigos 1358B a 1358U do Código Civil. E eu vou até ficar com o meu aqui na mão para a gente poder falar de alguns artigos específicos. Bom, no próximo slide, eu trouxe os temas, né, que eu pretendo abordar aqui com os senhores. Então, conceito da multipropriedade, objetos, sujeitos, formas de instituição, direitos e deveres dos multiproprietários, questão da administração, sistema de intercâmbio, que é um grande atrativo da multipropriedade, e renúncia. Bom, no próximo slide, a gente tem logo os primeiros artigos, né? Artigo 1358B, que prevê, que se aplicam subsidiariamente à multipropriedade as normas do condomínio edilício, a propriedade horizontal, que tem uma semelhança de regime jurídico muito grande, na medida em que você tem unidades autônomas, né, e partes comuns,
titularizadas, né, frações de tempo correspondentes, perdão, olha só, enrolei. A disciplina é muito semelhante ao condomínio edilício, por quê? Tal e qual acontece no condomínio edilício, na multipropriedade imobiliária, a gente tem unidades autônomas e, né, de propriedade privada, propriedade particular, exclusiva, e também as partes comuns, da mesma forma que a gente tem na propriedade horizontal. E o artigo 1358B fala também na aplicação subsidiária das normas do Código de Defesa do Consumidor, porque você vai ter uma relação de consumo aí, sobretudo com a administradora, né? Não entre os multiproprietários, não há relação de consumo, mas com a administradora do empreendimento, e aplicação subsidiária também das normas da Lei de Condomínios e Incorporações. Então, o modelo adotado pelo legislador brasileiro, como eu disse, foi da propriedade sobre bens, do direito real de propriedade sobre bens imóveis, e a gente pode ler no artigo 1358C, que eu trouxe aqui a redação expressa, que o que é a multipropriedade, né, segundo o legislador brasileiro? A multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo a qual corresponde a faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Então, como eu disse para os senhores, é um imóvel que é individualizado não apenas no espaço, mas também no tempo. E essas frações de tempo se repetem anualmente. Então, eu posso ser proprietária da primeira semana de janeiro. Então, enfim, essa minha propriedade, esse objeto do meu direito de propriedade vai ensejar a abertura de uma matrícula autônoma no registro de imóveis também, tá? Essa foi, inclusive, uma das alterações que a lei promoveu a Lei 13.777 promoveu na Lei de Registros Públicos, na medida em que ela instituiu a possibilidade de abertura de matrículas autônomas. Então, você vai ter uma matrícula mãe, que é a matrícula do empreendimento, quando você tem, por exemplo, a instituição no regime da incorporação imobiliária, né, como se fosse para construir um prédio de apartamentos, por exemplo. Então, você vai ter a matrícula do condomínio, posteriormente, das unidades autônomas que integram aquele condomínio, então apartamentos, casas, salas, enfim. E essas unidades autônomas vão ser divididas em frações de tempo. Então, você pode ter, se a gente tiver 52 frações de tempo, efetivamente, se a divisão daquele imóvel fisicamente considerado for feita em frações semanais, a gente pode ter a unidade 101.1, unidade 101.2, 101.3 até ponto 52, dependendo, né, se a gente efetivamente tiver 52 semanas. Então, passando para o próximo slide, a gente vai ter um objeto que efetivamente consiste num bem imóvel por opção legislativa, a despeito de não haver qualquer incompatibilidade também da multipropriedade com os bens móveis. Inclusive, só um parênteses aqui a título de curiosidade, existe no Brasil a exploração da multipropriedade mobiliária, na verdade, como um contrato atípico. Então, para dar um exemplo concreto para os senhores, uma casa de veraneio que tenha, por exemplo, um barco, tá? A casa de veraneio vai ser dividida entre os multiproprietários, entre frações de tempo, e esse barco pode acabar sendo objeto de uma multipropriedade mobiliária, mas aí isso vai ser estabelecido por meio de contrato, tá? Bom, voltando às características do objeto, a gente vai ter a indivisibilidade, né? A lei dispôs sobre a vocação de perpetuidade do direito de propriedade sobre o bem, resultante da indivisibilidade do imóvel, objeto da multipropriedade. Importante notar que o legislador instituiu que integra o bem imóvel também o mobiliário que lhe guarnece, tá? Então, na prática, o bem imóvel vai compreender tudo aquilo que a gente chama, às vezes, de pertença, né? Os sofás, a máquina de lavar, os armários, enfim. Isso tudo faz parte do bem imóvel que deve ser respeitado por todos os multiproprietários, né? Deve ser objeto de conservação, de manutenção e respeito por todos os multiproprietários.
E com relação à fração de tempo, também, como eu já havia falado, o nosso legislador instituiu como um mínimo de 7 dias. Pode ser maior, mas o período mínimo que a multipropriedade deve observar é de 7 dias. Bom, panorama geral sobre o objeto, eu acredito que, enfim, a gente poderia ir além, mas basicamente essas são as ideias principais. E no próximo slide, eu já trouxe sujeitos, né? Na verdade, a multipropriedade imobiliária, na forma como instituída por lei, ela abrange diferentes personagens. Por quê? Na verdade, você vai ter o multiproprietário como grande titular da propriedade imobiliária, e você também vai ter a figura do administrador, que o legislador pormenorizou uma série de previsões a respeito do administrador, inclusive prevendo que quando a multipropriedade for instituída no condomínio edilício, então você tem apartamentos ou casas que são divididos em frações de tempo, por exemplo, você vai precisar obrigatoriamente ter um administrador profissional, o que foi objeto de certa crítica doutrinária sobre se isso violaria a livre iniciativa, ter que obrigatoriamente ser um administrador profissional. Mas a verdade é que, assim, pelo menos no meu entendimento, como você tem um universo muito amplo, né, de titulares sobre um mesmo bem e toda essa administração tem que ser feita de modo a assegurar que todos possam usar e gozar dos bens com a mesma qualidade durante as frações de tempo que titularizam, na verdade, é necessário que exista uma administração eficiente, competente e aparelhada, sobretudo aparelhada, para garantir, enfim, atendimento de demandas de conservação, de manutenção que, porventura, surjam em caráter de urgência, emergencial, para justamente garantir o acesso de todos a esse bem imóvel objeto da multipropriedade. Então, bom, essa seria o administrador, mas o grande sujeito da propriedade, o grande titular da propriedade imobiliária, na verdade, é o multiproprietário. E quem pode ser multiproprietário? Qualquer pessoa física ou jurídica. Aqui eu não pretendo nem me alongar muito, porque a ideia é a mesma que se aplica ao condomínio edilício. Então, você pode ter o imóvel titularizado por pessoas físicas, por pessoas jurídicas, enfim, isso não é nenhum grande objeto de controvérsia. Com relação à instituição da multipropriedade, que está no nosso próximo slide, a lei prevê, aqui o artigo 1358F, que a multipropriedade pode ser instituída por ato inter vivos. Então, pode ser instituída por meio da incorporação imobiliária, por exemplo. Eu posso ter a incorporação de um empreendimento que vá ser dividido em multipropriedade, em frações de tempo. Como também é possível a instituição por testamento, também mesma lógica do condomínio edilício, tá? Aqui, na verdade, tem um ponto que me chamou a atenção na lei, que é o fato de que o legislador previu que a multipropriedade pode ser instituída por testamento. Bacana. Então, há quem entenda que a multipropriedade ela pode ser caracterizada como um poderoso instrumento de direito sucessório, por exemplo, porque imaginem, se eu tenho um pai de família, uma mãe de família com um grande patrimônio e ele ou ela já sabe de antemão que, diante do falecimento, haverá brigas entre os herdeiros disputando esses bens, e aí são aqueles inventários que duram, às vezes, décadas. E aí, sobre um bem, ou sobre todos os bens, pode ser instituída a multipropriedade. Então, por exemplo, se são 4 filhos, eu posso dividir aquele bem imóvel, aquela casa de praia, em 4 períodos no ano que vão ser titularizados por cada um dos herdeiros, para evitar brigas. Então, cada um vai ter a sua fração de tempo específica. E aí eu posso, por exemplo, instituir que a filha que tem filhos, né, vai ficar com um período de férias escolares. O outro que, por sua vez, não tem filhos, vai ficar com um período de carnaval ou de réveillon, um período mais festivo. E assim pode ser verificado
esse poderoso instrumento de direito sucessório, né? Agora, né, um aparente problema, uma aparente antinomia da lei é o seguinte: se eu instituo via testamento a multipropriedade sobre um bem, na realidade, a lei prevê, nos artigos 1358-O, que o condomínio edilício efetivamente vai poder ser dividido em frações de tempo, né? Vai poder ser instituído o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade das unidades, sendo que, no caso de instituição no condomínio edilício, você vai ter que ter a previsão no instrumento de instituição, então, desde o surgimento, por exemplo, na incorporação, ou a instituição da multipropriedade por deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Então, vejam, a gente ainda tem, interessante notar, no próximo slide eu trouxe até a transcrição dos artigos 1358-P e do artigo 1358, perdão, e do artigo 1358, do artigo 1351, perdoem, porque um prevê que a instituição da multipropriedade precisa estar prevista na convenção de condomínio, tá? Inclusive com a identificação das unidades sujeitas ao regime de multipropriedade. E, por outro lado, o artigo 1351 prevê que a modificação da convenção de condomínio precisa de 2/3, precisa de aprovação por 2/3 dos condôminos. Então, na prática, a gente tem duas questões aqui, né? No caso do testamento, eu, como testador, instituí essa multipropriedade. Será que os herdeiros precisariam levar isso à deliberação do condomínio? A multipropriedade instituída só entre eles, herdeiros, entre aquele grupo específico de herdeiros. Será que precisaria ser aprovada por maioria absoluta dos condôminos? E, nesse caso, precisaria ser aprovada, precisaria estar prevista na convenção de condomínio essa instituição da multipropriedade sobre a casa 3 entre os herdeiros X, Y e Z? Essa é uma questão que traduz uma aparente antinomia, né? Mas, na prática, eu acredito que a doutrina vai se debruçar sobre esse tema um pouco mais. Me parece que, no caso da instituição de multipropriedade para os herdeiros, né, para aquele grupo específico de herdeiro, seria uma questão que não diria respeito à comunidade condominial como um todo, então talvez não fosse necessária a deliberação, no meu entendimento, por toda a comunidade condominial, mas o problema surge se cada um daqueles herdeiros multiproprietários resolve vender para terceiros estranhos à família, né? E aí, nesse caso, você tem um número circulando no condomínio, etc. E isso pode trazer impactos para a própria segurança daquele empreendimento, o que seja reflexões sobre esse tema, né? Mas, enfim, é algo que não tem solução a princípio, né? A norma não solucionou isso. E uma segunda questão relacionada a isso fora, né, dessa instituição por testamento, quando os condôminos se reúnem para instituir a multipropriedade sobre parte das unidades autônomas. Ora, a lei falou no artigo 1358-O, que eu tinha trazido no slide anterior, a aprovação por maioria absoluta dos condôminos. Só que também trouxe no 1358-P que que a instituição da multipropriedade vai ter que estar prevista na convenção. Então, qual vai ser o quórum para aprovar essa alteração da convenção para que nela passe a constar a instituição da multipropriedade aprovada em assembleia? Vai ser o quórum da maioria absoluta ou vai ser o quórum de 2/3? Previsto lá na disciplina do condomínio edilício, que é a regra geral. Bom, aqui me parece que o legislador teria instituído um quórum especial para a multipropriedade, porque se inicialmente ele falou em maioria absoluta, então valeria efetivamente esse quórum para a alteração da convenção nesse ponto específico, tá? E o 1351 se aplicaria subsidiariamente a outros temas que suscitassem alteração da convenção de condomínios. Daí seria uma questão um pouco polêmica aí de aparente antinomia legal. Bom, na sequência,
No próximo slide, eu trouxe a transcrição do artigo 1358-R, não vou cansá-los lendo, mas basicamente é o artigo que eu já falei para os senhores, que prevê que no condomínio edilício, quando você tiver multipropriedade, vai ter de haver necessariamente um administrador profissional que vai fazer toda a gestão, né, enfim, dos meus proprietários, controle de entradas, saídas, da extração de tempo, vai ser responsável pela manutenção do bem, para que todos possam usar com a mesma qualidade, enfim, vai ter aí uma série de responsabilidades. E eu trouxe aqui alguns parágrafos desse artigo 1358-R na tela. Próximo tópico, no próximo slide, eu trouxe aqui direitos e deveres dos multiproprietários. Aqui também, mais uma vez, a gente tem uma lógica semelhante ao condomínio edilício, ao que já existe no condomínio edilício. Então, eu trouxe aqui até no próximo slide alguns dos direitos dos multiproprietários previstos no artigo 1358-I. Então, você tem, né, os principais: usar e gozar durante o período correspondente à fração de tempo do imóvel, das suas instalações, dos equipamentos, do mobiliário que guarnece, ceder a sua fração de tempo em locação ou comodato, alienar a fração de tempo, participar e votar nas assembleias. E aqui é interessante a gente notar que o legislador, ele previu que não existe, via de regra, direito de preferência quando um dos multiproprietários quiser alienar a sua fração de tempo. E no caso da participação e votação nas assembleias, a Lei 13.777 também instituiu expressamente a possibilidade de realização de assembleias, virtuais, tá? Que foi um tema que foi bastante debatido aí à luz na época, né? Ainda estamos na época da pandemia, sobretudo à luz do regime jurídico emergencial e transitório, né, a Lei 14.010 de 2020, que instituiu expressamente a possibilidade de realização de assembleias virtuais até 30 de outubro nos condomínios edilícios. Aqui, no caso, o legislador, adequadamente acolhendo, né, um anseio já que, enfim, era bastante discutido no âmbito do condomínio edilício, instituiu a possibilidade, efetivamente, de realização de assembleia virtual, que, no meu entender, foi muito positivo, especialmente porque, diante desse amplo universo de multiproprietários, ter a possibilidade de participar virtualmente de onde quer que o multiproprietário esteja acaba contribuindo para democratizar as decisões tomadas em assembleia, né? Porque você viabiliza a participação de um maior número de pessoas que não vai precisar estar lá fisicamente no empreendimento para poder participar e votar. Bom, então, no próximo slide, eu trouxe a questão inexistência do direito de preferência, né, que eu já comentei, entre os multiproprietários para alienar a sua fração. Isso está previsto no artigo 1358-L do Código Civil. E, no seguinte, eu trouxe alguns deveres dos multiproprietários. Caroline, pode passar, por favor. Eu trouxe algumas das obrigações, né, dos deveres dos multiproprietários previstos no artigo 1358J. Então, também é a mesma lógica do que se aplica no condomínio edilício. Então, você tem a obrigação de pagar a contribuição condominial do condomínio, a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e também do condomínio edilício, quando a multipropriedade estiver inserida no condomínio edilício. A obrigação de responder por eventuais danos causados ao imóvel, de comunicar ao administrador sobre eventuais vícios, avarias, não modificar, não substituir o mobiliário que guarnece o imóvel, que, como eu disse aos senhores, faz parte, né, integra o próprio objeto da multipropriedade. Também uma obrigação relevantíssima, né? Deixar o imóvel ao término da fração de tempo. E aqui notem, se eu tenho a primeira quinzena de janeiro e eu extrapolo esse período, na verdade, como a gente está aqui em sede de direito real sobre bem imóvel, eu estou praticando um esbulho possessório, porque eu estou invadindo o bem imóvel do meu vizinho, porque
Porque, né, já que o imóvel é individualizado no tempo e no espaço, se eu entrei na fração de tempo do seguinte, eu estou invadindo a propriedade dele. Então, isso poderia ensejar, inclusive, o manejo de instrumentos de tutela possessória. Vejam que interessante, né? Mas sem prejuízo disso, a administradora vai ter aí responsabilidade de fiscalizar. E aí, outro tema super interessante que a gente pode deixar para um próximo seminário seria em que medida o administrador profissional responderia pela eventual impossibilidade do multiproprietário gozar da sua fração de tempo, porque o outro, seu vizinho temporal, não saiu, ou porque ele causou algum tipo de dano ao imóvel. Então, será que a administradora poderia ter uma chave mestra para abrir o apartamento, para tirar os pertences do multiproprietário? Será que isso iria além, extrapolaria os deveres contratuais do administrador? Isso é uma discussão bastante interessante, né, que a lei também não resolve, e, enfim, até a nível de dissertação, estou pesquisando para que a gente possa tentar responder essas perguntas, né, porque, enfim, é uma questão de ordem bastante prática de como é que eu resolvo quando o meu vizinho temporal simplesmente não quer sair. Mas, enfim, ainda dentro dos deveres, tem uma outra questão interessante, que é o seguinte. No próximo slide, eu trouxe a previsão do artigo 1358L, que prevê, no seu parágrafo 2º, que o adquirente vai ser solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações de que trata o parágrafo 5º do artigo anterior, do 1358J, caso ele não obtenha a declaração de inexistência de débitos referente à aquisição. Aqui, na verdade, interessante notar, no condomínio edilício, como a gente sabe, o artigo 1345 prevê que o adquirente do imóvel vai ser responsabilizado pelos débitos do alienante, inclusive os consectários legais, né? Os encargos, juros, multa, moratória, enfim. Então, a regra é de que, perante o condomínio, a responsabilidade é daquele que adquire, é do adquirente, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do alienante, a ser posteriormente exercido. Aí, à luz, segundo defende a maior parte, né, dos professores da nossa Escola de Direito Civil Constitucional lá da UERJ, à luz do artigo 502 do Código Civil, que prevê que o vendedor é responsável pelos débitos, pelas despesas incidentes sobre o imóvel até a data da alienação. Muito bem, então, esse artigo 1358L, parágrafo 2º, instituído pela Lei da Multipropriedade, ele ficou um pouco lacunoso, porque, vejam, se ele disse que o adquirente vai ser solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações que trata o parágrafo 5º do Código, caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos, se ele obtiver a declaração de inexistência de débito, o imóvel está quite. O que acontece? Ele não vai responder? A responsabilidade seria, então, a contrário senso, apenas do alienante e o adquirente estaria isento de qualquer responsabilidade nesse sentido? E mais, se o adquirente ficasse isento de responsabilidade com essa declaração de inexistência de débito, teria o legislador na multipropriedade subvertido a lógica do 1345, que, como a gente falou agora, prevê que é o adquirente que responde pelos débitos perante o condomínio, pelos débitos do imóvel? E aqui, na verdade, né, por que a gente traz aqui o artigo 1345? Qual é a grande ratio dele? É proteger a comunidade condominial como um todo, porque o adquirente ele vai ter pelo menos um bem no seu patrimônio para responder por eventuais débitos incidentes sobre o imóvel, que é o próprio imóvel devedor, né? Então, por isso a gente fala que se trata de uma obrigação próprio terreno, uma dívida próprio terreno, porque ela fica vinculada ao imóvel, né, em última análise, e é o próprio imóvel que acaba respondendo por esses débitos. Aqui na multipropriedade, se o alienante for responsável principal pelos bens, e se ele não tiver mais nenhum imóvel, nenhum bem no seu patrimônio para responder por essa dívida, como é que fica o condomínio em multipropriedade, né?
Então, tem até um artigo escrito sobre isso, e, na verdade, que está aí no forno para ser publicado, eu posso até avisá-los, veicular esse artigo sobre esse tema, mas, na verdade, eu entendo que se o legislador criou no 1345 um expediente de proteção da comunidade condominial, com muito mais razão incidiria, né, essa lógica de proteção do condomínio na multipropriedade. Porque a gente está falando de um universo de 52, possivelmente, 52 multiproprietários sobre o mesmo bem imóvel, né, sobre aquela unidade autônoma fisicamente considerada. E se a gente considerar um condomínio de 100 apartamentos ou de 100 casas, enfim, a depender do tamanho do empreendimento, você tem um universo gigantesco de milhares de propriedades. Então, não faria sentido o legislador enfraquecer a proteção do condomínio, né, nesse caso. Então, eu entendo que essa declaração de inexistência de débitos, que não é uma exigência nova no nosso sistema, né? A lei lá de condomínios e incorporações já previa uma exigência semelhante, tanto que ser disso, aí quem até atua na área sabe que via de regra, você não consegue nem registrar a escritura de compra e venda de bem imóvel se você não tem a declaração de quitação de débitos, mas ao longo do tempo, a nossa doutrina e também o STJ se posicionaram no sentido de que essa declaração de inexistência de débitos seria um expediente muito mais para proteger o condomínio, para que não fossem feitas transações imobiliárias que dispusessem por objeto imóveis devedores, né, para a comunidade condominial não ser prejudicada, do que propriamente para proteger o adquirente. Então, eu entendo que a mesma lógica se aplica aqui, de modo que, até também por força do artigo 1358b, que prevê a aplicação subsidiária das normas do condomínio edilício, aqui a multipropriedade, você vai ter, na prática, um sistema em que o adquirente vai responder perante o condomínio, mesmo condomínio em multipropriedade, pelos eventuais débitos do alienante, ainda que ele disponha de eventual declaração de inexistência de débitos, que nesse caso não seria uma declaração verídica, né? Seria uma prova relativa de inexistência de débitos, vamos botar assim. Bom, acabei me alongando um pouquinho nesse tema. No próximo slide, eu tinha trazido alguns dispositivos vetados nesse parágrafo 5º, mas, enfim, ele fala exatamente sobre essa questão da responsabilidade, que não existe responsabilidade solidária entre os multiproprietários, e apesar de ter sido vetado pelo presidente da República, a doutrina é uníssona no sentido de que não há responsabilidade solidária entre os multiproprietários pelo pagamento das despesas, até porque a própria lei da multipropriedade promoveu alterações na lei de registros públicos, como eu havia dito, no sentido de estatuir que as frações de tempo, as unidades autônomas, podem ser objeto de abertura de matrículas autônomas no registro de imóveis e também perante as prefeituras, exatamente para possibilitar a cobrança individualizada de tributos, taxas, enfim, encargos que incidam sobre o imóvel, para que você possa exatamente fazer essa divisão da responsabilidade dos multiproprietários de acordo com as suas respectivas frações de tempo, né? Então, no próximo slide, eu trouxe bom, sistema de intercâmbio, a administração, a gente já falou um pouco, sistema de intercâmbio, na verdade, é uma inovação bastante interessante, só para dar uma palhinha. O legislador previu a possibilidade de instituição na convenção ou no regimento interno da multipropriedade desse sistema de intercâmbio. Na prática, isso significa que, quando eu tiver uma gestão hoteleira por trás do empreendimento, o que acontece é que pode ser instituído esse sistema de intercâmbio, que dispõe uma certa regulamentação na lei de turismo, tá? E através desse sistema, eu, como proprietária de uma semana ou uma quinzena de um imóvel no balneário de Búzios, por exemplo, posso ter, né, a perspectiva de trocar essa minha fração de tempo por
pela utilização de um imóvel no Nordeste, enfim, onde quer que essa cadeia hoteleira disponha outros empreendimentos. Então, isso existe até a nível internacional. Eu posso trocar, por exemplo, a minha quinzena em Búzios para usar no litoral da França, na Côte d'Azur, por exemplo. Olha que maravilha. Então, isso, enfim, tem que ser regulamentado nesse ordenamento condominial, mas é uma possibilidade, é um atrativo bastante interessante que a multipropriedade pode oferecer. Com relação à renúncia, pessoal, como a gente já acabei me estendendo um pouco, falando dos outros assuntos, pode passar. Essa questão da renúncia da multipropriedade, ela também dá um super pano para manga. É uma questão que eu estou até me debruçando sobre para efeito de dissertação, né, para o trabalho científico, porque esse artigo 1358-T, que prevê que o multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa ao seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício, e no parágrafo único, que a renúncia de que trata o caput deste artigo só é admitida se o multiproprietário estiver em dia com as suas contribuições condominiais, né, com os tributos, se houver com o foro ou taxa de ocupação. Na verdade, esse artigo é super criticado em doutrina e alguns grandes nomes do nosso direito civil até sustentam a inconstitucionalidade dele, né, porque o nosso ordenamento jurídico, ele garante o direito de renúncia sobre a propriedade de bens imóveis, né? A gente tem no nosso Código Civil alguns dispositivos que possibilitam isso. Então, tem alguns doutrinadores que falam, olha, se o direito de renúncia é assegurado, como é que o legislador na multipropriedade pode ter instituído que só seria possível renunciar de forma translativa em favor do condomínio edilício? E só se ele tiver kit. Outra crítica também que esse dispositivo enfrenta é o fato de que, a rigor, tecnicamente, não existe renúncia translativa. A renúncia é um ato liberatório por meio do qual eu manifesto a minha intenção de me despojar da propriedade do bem. Eu não faço isso para transferir um bem a terceiro. Então, essa renúncia translativa, na verdade, equivaleria a uma cessão, a uma operação de cessão. De modo que, se a gente viu que dentre os direitos do multiproprietário está ceder a sua fração de tempo, alienar livremente, por que aqui o legislador teria feito essa restrição de cessão, que na prática seria a renúncia translativa, somente em favor do condomínio? Então, um dispositivo que é objeto de muitas críticas e, na verdade, enfim, também caberá à nossa doutrina fazer uma análise pormenorizada para conferir uma interpretação à luz do nosso ordenamento constitucional desse dispositivo. Isso também a gente pode explorar num próximo webinar, se, enfim, tendo oportunidade, a gente pode falar sobre esse tema. Enfim, e essas foram algumas das questões, né, que no próximo slide, acredito que a gente basicamente chegou ao fim da nossa apresentação. Aqui eu trouxe o que eu falei para vocês, né? O emprego da expressão renúncia translativa no artigo 1358-T, em matéria de direitos reais, foi atécnico, porque doutrinariamente ela é utilizada em matéria de direito sucessório e representa, na verdade, uma hipótese de transmissão da propriedade em proveito de uma determinada pessoa, e não uma renúncia propriamente dita. Aqui, de fato, né, eu acabei não comentando, mas essa renúncia translativa, ela é comumente utilizada quando o herdeiro renuncia ao seu quinhão de herança, e isso acaba implicando na prática o fato de que esse quinhão vai reverter em benefício dos outros herdeiros, né, ou dos herdeiros de outra classe. Então, é o ramo do direito onde a gente comumente vê essa expressão, mas na prática, enfim, isso é criticado. Até a gente tem colegas na UERJ que têm dissertação, trabalho científico sobre a renúncia, e, enfim. É um tema a ser explorado, é super interessante, é mais uma questão controvertida da multipropriedade. Eu espero que nessa horinha de exposição eu tenha sido capaz de trazer para os senhores, né, um panorama geral do regime jurídico, alguma das controvérsias, e aí o nosso último slide, na verdade, é o encerramento da nossa apresentação.
e eu fico inteiramente à disposição das senhoras e senhores, se quiserem tirar alguma dúvida, enfim, fazer algum comentário, como eu disse no início, é um tema que eu gosto bastante, acho que eu acabei trazendo bastante conteúdo, né, para o nosso curto tempo, mas espero que tenha sido muito proveitoso. Temos aqui, doutora Mariana, muitos elogios à sua disposição, né? Digo que o doutor Pedro Wilson, boa noite a todos. Doutor Daniel Martins, ótima apresentação, bastante esclarecedora, parabéns. Doutor Bruno, ótima apresentação. Realmente uma apresentação muito didática, muito boa apresentação. Eu quero também destacar a presença da nossa vice-presidente, a doutora Nancy Henriques, aqui conosco, e mais 2 conselheiros da nossa associação da banda, a doutora Nilza e o doutor Ezequias. E apenas, não é bem uma pergunta, mas apenas eu queria que a senhora, com todo o conhecimento que a senhora tem desse instituto, que é novo pela legislação, mas não tão novo assim, falasse alguma coisa em relação à retomada do crescimento econômico, um avanço do mercado imobiliário. Como é que a senhora enxerga essa figura da multipropriedade? Sidney, obrigada pelo questionamento. Na verdade, eu vejo a multipropriedade como um instituto de gigantesco potencial, tá? Para esse aquecimento da economia, para esse reaquecimento do mercado imobiliário. Porque, como eu expus no começo da apresentação, né? Na medida em que a multipropriedade possibilita um acesso de um número muito maior de sujeitos aos bens e a custos mais reduzidos de aquisição e também de manutenção, eu acredito que debater esse instituto, enfim, trabalhar a regulamentação, os problemas, as soluções relacionadas a ele, pode ser bastante interessante para contribuir de forma muito positiva para essa expansão, sobretudo pós-pandemia, né, que a gente está reaquecendo o nosso mercado. Bom, nossa diretora jurídica, doutora Fátima. Só tenho a agradecer à doutora Mariana, excelente exposição, você é muito didática, muito direta, fala de forma extremamente tranquila. Obrigada. Então, você está no caminho certo pelo seu mestrado, viu? Muito obrigada, Fátima. Muito bom, só tenho a agradecer, não tenho perguntas, e eu adoro também esse tema, gosto também de escrever muito sobre multipropriedade, é um tema empolgante, né? Eu ser mais velha que você, bastante, eu acompanhei o Tepedino desde o nascedor das suas ideias na década de 90. Sim. Então, já tivemos a oportunidade de conversar muito sobre multipropriedade, né? Então, desde muito boa, sempre a BAME, nosso presidente sempre fala que nós estamos nesse momento aqui virtualizados, mas já nós estamos na nossa sede, que é ali na Rio Branco, esquina com 7 de setembro. Nós temos uma sede lindíssima, com um auditório enorme, e faço questão de recebê-la lá numa palestra, num curso, indo prestigiar a gente mais uma vez. Muito obrigada, mais uma vez, quero agradecer mais uma vez ao professor Caio Pires, que está aqui presente. Professor Caio, quer falar? Quer fazer alguma colocação? Fátima, o doutor Emílio quer fazer um questionamento, mas antes, doutor Emílio, eu queria salientar que a doutora Sabrina também. Parabéns, doutora, excelentes ponderações. Também aqui o doutor Fabrício, dando os parabéns, excelente apresentação. A doutora Ana, parabéns, doutora Mariana, muito didática, muito esclarecedora. Volto, doutor Fabrício, e um momento que busca maior flexibilidade no cenário pós-pandemia, esse tema apresenta grande potencial. E o doutor Caio, falo depois do doutor Emílio. Pronto, doutor Caio, muito obrigado. Falava com o doutor Emílio, nosso primeiro tesoureiro. Por favor, doutor Emílio. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a nossa palestrante. Achei realmente uma matéria complexa, meu sentir não assim tão usual, né? A lei específica sobre a multipropriedade, pelo visto, ela se socorre em muitos casos na lei do condomínio edilício, a meu sentir. Eu gostaria de saber se é exigível a prestação de contas ao administrador
vez que há uma cobrança mensal de uma cota de manutenção para o imóvel objeto dessa propriedade, multipropriedade. Doutor Emílio, obrigada pelo elogio, obrigada pela ponderação. Então, na realidade, a cobrança dos encargos condominiais, né, via de regra, e aqui a mesma lógica aplicável ao condomínio edilício, eu entendo que se aplicaria também à multipropriedade. Como é que funciona a cobrança dos encargos condominiais, né? Ela é feita com base na aprovação de uma previsão orçamentária, que é votada em assembleia de condôminos, e essa previsão orçamentária aprovada, esse valor de previsão orçamentária aprovado, vai ser rateado entre todos os condôminos com base nas suas frações ideais. Então, aqui na multipropriedade, eu entendo que se aplicaria a mesma lógica, né? Até porque você vai ter, como eu disse, uma ampla possibilidade de participação e votação dos multiproprietários, até mesmo em assembleias virtuais, como a própria Lei 13.777 expressamente instituiu no nosso Código Civil. Então, além, né, dos encargos condominiais respaldados por previsão orçamentária aprovada em assembleia, eu acredito que, a depender do perfil do empreendimento, você poderia ter também eventual pagamento de taxas, né, de administração, mas isso daí seria uma questão contratual, né? Diria respeito efetivamente à contratação da administradora, seria um objeto de negociação aí na esfera contratual mesmo do condomínio a contratar a sua gestão profissional. Ok, muito obrigado. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos presentes. Queria parabenizar a Mariana, dizer que é uma alegria ouvir um pouco aí da sua pesquisa. Como é bom ter gente pesquisando profundamente temas que a gente lê algumas coisas, algumas citações esparsas. Então, estamos ansiosos pela dissertação, né? E sempre uma preocupação muito prática de trazer soluções, né? Eu acho que o nosso caminho deve ser esse, né? Entre doutrina e realmente advocacia. Tenho falado muito isso nos meus textos. E eu fiquei com duas dúvidas muito interessantes. Eu acho que uma foge um pouco, mas a outra está muito ligada com o que a gente está falando aqui, discutindo crescimento econômico, da lei dos condomínios. Parece que tem um meio termo aí na multipropriedade hoje, entre se ela é algo mais parecido com o condomínio, que tem aquele fim mais residencial e etc., e o mercado mesmo, e o investimento. Então, eu fiquei pensando um pouco em direito de voto, principalmente voto para decidir se pode ou não ter multipropriedade, se pode usar como instrumento de economia compartilhada, decisão recente do STJ, etc., né? Por que eu digo isso? No condomínio edilício não é muito comum a gente falar em abuso de direito de voto. Mas se a gente pensar esse instrumento como instrumento empresarial, hoje no direito empresarial a gente fala muito sobre isso. Desde as sociedades limitadas até a sociedade anônima, até a recuperação judicial. Então, se esse instituto, essa ideia do abuso de direito de voto, ela consegue se aplicar aqui. Isso foi uma das dúvidas. A outra, você sabe que minha área é o direito das sucessões. Até quando a Fátima me pediu uma indicação de alguém, eu falei, eu vou falar de novo direito das sucessões, esse pessoal de direito imobiliário não deve mais aguentar. Enfim, é minha área. E eu fiquei pensando, você disse que a multipropriedade pode ser instituída por testamento. Tem um dispositivo do Código Civil que é muito pouco falado, que é o 2017, que ele se reproduz lá no CPC também, que diz que o juiz ele pode observar uma comodidade na partilha, né? Pode buscar a partilha mais cômoda aos herdeiros. Então, se alguém pedir algo contra o interesse de algum dos herdeiros que envolva uma partilha mais cômoda, o juiz pode fazer isso. Por que eu fiquei pensando nisso? Hoje em dia a gente tem falado muito de planejamento sucessório e a gente tem esquecido que existe lá um contencioso de direito das sucessões, que ele está lá, ele não morreu, né? A briga de sucessões ela vai continuar a existir. E, nesse sentido, eu fiquei pensando se é dado ao juiz, se ele já pode fazer, você pode fazer uma partilha cômoda, né? Então, ele pode dizer, você recebe tanto, e você paga compensação para esse, com efeitos, inclusive, de direitos reais, né? Que é a instituição de garantia para o que deve pagar.
Será que ele não pode instituir multipropriedade imobiliária também para acabar com aquelas brigas imobiliárias e, enfim, intermináveis? Algumas reflexões para a gente discutir um pouco. Obrigado. Obrigada, Caio. Muito obrigada pelas ponderações. Muito interessante o seu comentário sobre essa questão da partilha cômoda, né? Confesso que o direito das sucessões não é a praia em cujos mares eu mais pratico a minha natação, mas, na verdade, como eu disse, a multipropriedade é um instituto com um inequívoco potencial em diversas áreas do direito. Então, talvez, se a gente conseguir debater mais, discutir mais, por que não poderia ser um instrumento de direito sucessório a ser instrumentalizado, né, pelo juiz para resolver esses litígios entre os herdeiros, esses inventários intermináveis, essas discussões? Porque, veja, é muito interessante, às vezes, muitas vezes, né, sobretudo em famílias mais abastadas, que você tem um patrimônio muito grande a partilhar, muitas vezes você tem bens que ficam completamente ociosos, porque a briga dos herdeiros pela utilização daquele bem é tão interminável que acaba que ninguém usa nada, ninguém paga nada, e às vezes esse bem acumula tantas dívidas, e aí despesas condominiais, débitos tributários e por aí vai, que às vezes o valor dele, por mais alto que seja, não é suficiente a satisfazer as dívidas que foram contraídas ao longo do tempo. Então, eu entendo que a multipropriedade poderia sim ser um instrumento à disposição do julgador, um instrumento à disposição do testador também, tá? Exatamente por isso, se eu tenho 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens, uma tem filhos, a outra não tem, o outro é mais novo, o outro é mais velho, e eles têm interesses diferentes, e os filhos gostam de passar férias naquele período. O solteiro, por sua vez, já foge daquele período de férias escolares, porque ele não quer ter uma cidade cheia de crianças, etc. Ele quer um outro período mais calmo. Então, dessa forma, você poderia ter uma conciliação de interesses que, muito provavelmente, se alinharia à própria função social da propriedade, garantida constitucionalmente. Porque se o grande escopo da multipropriedade é otimizar o aproveitamento dos bens imóveis, né, como instituto legislador, eu acredito que isso poderia se espelhar para ramos diversos do direito e não vejo por que esse ser excluído dentre esses ramos. Então, acho que é uma ponderação muito interessante, sim. Acho que a gente pode pensar sobre isso e, sem dúvida nenhuma, explorar os potenciais da multipropriedade imobiliária nesse sentido. E com relação à sua primeira ponderação sobre o abuso do direito de voto, na verdade, o legislador ele instituiu que, sobretudo no condomínio edilício, aqui eu preciso recuperar o artigo e até te falo depois, que o administrador vai ter a possibilidade, né, caso previsto na convenção ou no regimento interno, de atuar como representante legal dos interesses dos multiproprietários no que tange conservação e manutenção desses bens que são objeto do condomínio. Então, na verdade, o legislador, né, nesse diploma, na Lei 13.737, ele buscou meios, acredito eu, de minimizar esse abuso do direito de voto. Mas, sem dúvida nenhuma, enfim, os titulares estão sujeitos, né? Hoje em dia é até interessante, a gente tem falado aqui no campo do direito imobiliário do abuso do direito de voto das minorias nessa discussão sobre o projeto de revitalização do centro do Rio, quando você discute alteração de destinação. E então, para aqueles que entendem que a votação deveria ser unânime, como é que ficaria aquela minoria, aqueles 2 ou 3 que não querem aprovar a alteração de destinação? Você acaba embarreirando a implementação de um projeto que seria bom para todos, em última análise, por força desse posicionamento minoritário. Então, eu acho que o abuso do direito da minoria é um tema bem interessante, né? Porque normalmente a gente fala de Constituição da República, cláusulas pétreas, sobre um outro viés, sobre um viés justamente de proteção das minorias, das eventuais maiorias, né, dos direitos das maiorias. Então, nesse caso, a inversão da perspectiva é igualmente importante,
sobretudo quando você tem aí quórums qualificados, às vezes até unânimes, para a aprovação de certas deliberações de grande relevo. Então, acredito que é uma ponderação interessante também para a gente refletir a respeito. Muito bom. Obrigado. Indago aos colegas se tem mais alguma manifestação, questionamento. Doutora Mariana não fez uma apresentação, deu um show, hein, doutora Mariana? Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico totalmente à disposição. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Foi para mim uma honra estar aqui essa noite com os senhores e fico à disposição. Nós vamos encaminhar para você o seu certificado, tá? Como palestrante da BAME. Muito obrigada. Deixa com a Caroline depois seus contatos, doutora Mariana, tá? Para ela enviar o seu certificado. Tá ótimo, tá? Muito obrigada. E, mais uma vez, quero lembrar que dia 20 nós temos o nosso presidente da OAB, doutor Luciano Bandeira, aqui na BAME, falando exatamente sobre a revitalização do centro do Rio. Então, quero agradecer mais uma vez, doutora Mariana, e passo agora a palavra para o nosso presidente para as considerações finais. Então, será imperdível a próxima palestra, assim como a de hoje também, porque nós estamos precisando que o centro do Rio de Janeiro seja realmente revitalizado. No início da apresentação da doutora Mariana, antes um pouquinho, nós estávamos justamente tratando desse assunto. E dizer também aos nossos queridos associados e associados que nós estamos observando com muita proximidade essa questão da vacinação e tão logo atingimos um número satisfatório, um percentual de segurança, estaremos, graças ao bom Deus, retornando às nossas atividades presenciais, com certeza, de forma híbrida, né? Mas, desde já, doutora Mariana, a senhora está não só convidada, mas intimada a nos brindar também com uma palestra, porque esse tema é um tema muito rico, deu para perceber que é um tema muito rico e muito presente para nós que militamos no direito imobiliário. Então, quero, desde já, desejar saúde e paz a todos, agradecer a presença de todos, especialmente da doutora Mariana Vasconcelos, que mais uma vez nos honrou e nos brindou e deu um show de apresentação. Muito obrigada. E desejando, então, a todos saúde e paz e até o nosso próximo evento de terça-feira. Muito obrigada. Um grande abraço. Tchau. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Parabéns. Obrigada. Boa noite, parabéns, doutora Mariana. Muito obrigada. Obrigado, Daniel. Parabéns, doutora Mariana. Obrigada. Doutora Nancy, doutor Ezequias, doutora Nilza, todos aí, com muita saúde. Lembrando aos conselheiros que amanhã tem reunião nossa, 18 horas. Estaremos apresentando o nosso relatório. Bom, boa noite. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agradecemos. Boa noite. Tchau, tchau.